Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, querida. Bom estar aqui com você de novo, né? E eu acho que hoje a gente veio aqui para quebrar certos tabus. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já tomou Ai, meu Deus, que medo da pergunta. manga com leite? Olha, eu não lembro, viu? Porque não pode, né? Não pode, Ou né? pode? Rapaz, suco de manga com leite é uma delícia. Ué, né? Não faz sentido daí. Pois é, durante muito tempo teve gente que não tomou suco de manga, né? Com leite porque fazia Porque não mal pro pode. estômago. Tem muitas coisas que, ai, não pode, ai, não é certo, ai, não sei o quê, que na verdade não tem nada a ver, né, Corneta? Que às vezes não tem nada a ver e as pessoas estão perdendo assim uma oportunidade, né, de mudar, né, determinados valores e até potencializar outras coisas dentro dela mesmo, né, a E sua muitas caminhada. vezes é apenas a falta de informação, né? O conhecimento. Para resolver esse problema, Trouxemos duas pessoas para isso? duas pessoas aqui para conversar Quem é, com a gente. Corneta? Quem veio aqui hoje? A Marina está aqui, né? E o pastor Léo. Seja bem-vindo. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês, né? Primeiro que foi uma luta, hein, Léo? Quantas vezes a gente marcou esse episódio, mas ele vai sair. A dificuldade maior acho que é da Marina, a agenda dela. Ah, é você, Marina. A culpada é você agora. Tudo bem, eu tô aqui pra queimar o filme. Caramba, mas foi complicado, né? Primeiro o Léo adoeceu, né? Teve... É verdade, eu passei pelo Covid, né? Sim. E você sabe que eu contraí essa doença 2 vezes. Duas vezes? A primeira foi super de boa, mas a segunda É mesmo? me pegou mais. Tive que cancelar a agenda durante quase uma semana. Olha só. Tive dificuldades respiratórias. Isso Que foi antes no ano não. passado. Olha só. O pessoal já vinha dizendo que as cepas estavam mais tranquilas, né? Mas Dessa vez. para mim pegou mais. De qualquer forma, me recuperei e vi nisso um alerta também para cuidar um pouco mais da saúde. Da saúde. É importante. Com certeza. Fiquei sabendo que você está numa jornada aí de cuidar da saúde. É verdade. Pois é, eu fiz alguns exames, né? Sim. E eles apontaram a tal da gordura visceral. Ai, sim. Porque eu, aparentemente, sou um cara magro. Vou ser Sim, magro, verdade. braço fino. Não dá nem para usar relógio, né? Com um braço desse não tem nem medida, eu acho, para mim. Mas a gordura visceral, ela Sim. é a que complica. É uma das mais Então, perigosas, meu assim, né? índice estava mais que o dobro do permitido. E eu precisei, então, entrar num processo aí de emagrecimento. Tô tentando, né, mudar os meus hábitos alimentares. Eu sempre fui um cara que gostei de comer mais à noite. E aí, de fato, fica mais difícil ainda, porque você geralmente come, E vai faz dormir. aquela última refeição e vai dormir. E eu me identifico com você, hein? Já me doeu aqui, Acho já. que o nosso ritmo de vida. né, Às vezes a gente leva passa o dia mais todo pra- sem comer, sem se alimentar pra bem, essa aí chega à compensação noite, noturna. Poxa, morrendo eu de já corri fome. tanto, já fiz tanto, já produzi tanto, acho que agora eu mereço comer, Uma compensação, né? É, Aquele merecimento, eu mereço. Associa, né, a comida com descanso. Isso é muito perigoso. a semana, acho que no último podcast a gente estava falando sobre isso, eu comentei, eu falei, cara, final do dia me dá uma fome desesperada. Tipo, é a fome que Come até a parede. o dia inteiro eu passo de boa, Mas é assim, com a isso. comida, Você numa deixa- boa relação, de boa. Final do dia. Você deixa tudo uma para a luta. noite. E às vezes porque quando você desacelera, você passa a observar coisas que você não estava observando Pode no piloto ser. automático. Sim, é verdade. E isso inclui fome e sede. Tem muita gente que deixa para beber água à noite, de madrugada, porque durante o dia não lembra, Nossa, não parou Marina, pra você tá perceber. falando de mim. Peraí, né? Inclusive, Inclusive, eu vou pôr até Podcast, uma... né? vamos já Revelações, por né? revelações. Nem começou e já tá assim, ó, de revelações. Mas eu acho que é um cuidado pessoal que a gente passa a ter, e eu disse, inclusive, na igreja esse final de semana, ministrando lá, Deus faz as suas conexões. Principalmente nós homens somos meio descuidados. Eu sei que tem os metrosexuais aí, etc e tal, ainda são exceções, né? Mas é fato que o homem e o homem pastor parece que é a pior raça, né? Porque é o cara que se preocupa muito com o cuidado do outro, Sim. mas não cuida muito de si mesmo, né? Tanto que temos, por exemplo, índices aí que apontam ideações suicidas entre pastores, até alguns fatos consumados, coisas que a gente não imagina. Por quê? Porque esses caras adoecem. Adoecem porque olham muito para o outro
Sim. e não olham para si. Então, eu terminei 2023 com alguns objetivos. E eu vi conexões de Deus na minha vida no sentido de me levar a esse cuidado pessoal mais efetivo. Sim. A viver uma espiritualidade um pouco mais encarnada e entender que adorar a Deus também é cuidar do corpo. Com certeza. Então, Sim, então verdade. você vê, eu ganhei um tratamento para emagrecimento, Olha só. eu ganhei um tratamento dentário Certo. e eu ganhei uma academia. Olha aí. Então, isso para mim foi um baita Tipo assim, é tapa agora, de Deus. querido. Acorda. Peraí, o que você está esperando? Já que você não veio atrás, a gente tá te dando, né? Então, aí eu fiquei até envergonhado com essa situação. Eu não tinha como me negar, né? Eu não tinha como fugir desse tratamento. Poxa, tá aqui, pastor. Agora é o seguinte, para você iniciar, você não vai pagar um centavo. Vamos ou não vamos? Então, eu já em 8 semanas, eu eliminei, porque eu tô aprendendo que você não pode falar que perde. Perdeu, porque senão você tem que acha falar depois. que eliminou, né? 8 quilos. Ô, E louco. com a graça de Deus, na próxima sexta-feira eu vou bater os 10. Aí eu vou dar uma No. parada. Aí, enfim, recuperar toda essa massa, né? Fortalecer, né? Fortalecer, porque quando você perde quilos, você também perde a tal da massa magra, você perde tem que- músculos. Eu tem já que recuperar ela, nunca tive muito, e o pouco que eu tinha já tô perdendo. Então, mas é fato que essa desaceleração, Sim. ela é amiga da qualidade de vida. E é Com ela que, só ela, nos faz olhar para dentro da gente e entender que tem algumas coisas erradas ali que precisam ser tratadas. Mas, ó, Léo, esses tempos atrás eu ouvi uma frase onde dizia assim, a gente tem a mensagem, no seu caso você é o mensageiro, mas aí a pessoa não cuida do corpo, Pois a é. mensagem não chega. Exato. Mas E eu às acho. vezes a gente deixa de olhar pro nosso corpo, porque a gente, óbvio, tá preocupado com a espiritualidade, com ajudar os outros, mas a gente precisa desse cuidado, porque como a gente vai ajudar os outros se a gente não tá bem, né? E é uma questão de hábito, né? Porque, assim, o que o Léo estava relatando, a mente dele já estava acostumada a viver de um certo jeito. Certo. E ele precisou quebrar, E né, não é com fácil, o hábito, né? sair do piloto automático para adquirir uma nova forma de viver, de se relacionar com a comida. Porque se você passa anos e anos comendo à noite... Não é da noite a pro tua dia que você mente consegue, vai né? pedir Tipo, comida. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, começa. Daí tem o pico. Você já sabe como que funciona. Já sabe, o corpo já está exato. habituado a isso, ele gosta, Ele pede, né? ele se sente confortável. E é legal que assim, a gente acabou falando de quebrar determinados tabus, algumas crenças aí que a gente acaba construindo, que justamente tem a ver com o mundo masculino. E eu acho que intensifica mais no caso do teu fazer ali, né? De ser pastor. Então é aquele negócio, é o cara que cuida dos outros, né? E que tem que ter uma mente inabalável, vamos dizer assim, uma mente e um espírito inabalável. E ao mesmo tempo vem a questão do homem. Temos um corpo inabalável, somos referência para o resto, né? E a gente não pode expor as fragilidades. Então, ao não poder expor essas fragilidades, isso também nos oprime muito, né? Sufoca, Leva né? ao não preciso tomar água, não preciso disso, eu sou homem, eu tenho que me virar. E aí Tanto que tem o horas índice que de a gente tem que suicídio parar e é maior entre homens, né? tem que parar e fazer isso. Opa, vamos prestar atenção no que a gente está falando? E se eu prestar atenção, eu acho que é esse o caminho que você tem feito na sua vida, né? Conta pra gente aí um pouquinho. É exatamente sobre o que a gente está falando, né? Porque eu Sim. também venho desse ambiente de fragilidade. Eu sempre tive a mente muito acelerada e achava isso legal. Nossa, é que eu sou muito inteligente. Pensava eu ali. Não que eu sou ansiosa, não que eu estou doente. Eu achava Sim. aquilo, eu via aquilo sou como uma prática, coisa né? boa. Nossa, como eu sou criativa, não inteligente, mas criativa. Sim. E era bom, eu colhi muitos benefícios vivendo como eu vivia, assim como o próprio pastor Léo deve ter colhido muito benefício vivendo do jeito que ele estava vivendo. Até que eu adoeci. Eu tive uma crise séria de ansiedade e é horrível. Uma pessoa que é bem proativa ser colocada numa situação que você se sente inútil. Eu não conseguia cuidar dos meus filhos, eu não conseguia fazer nada, nem descansar. Porque quando você tem crise de ansiedade, não sei se alguém aqui já experimentou isso, você não consegue parar. Você tem que ficar andando de um lado para o outro. Eu não conseguia assistir um filme inteiro, porque a mente não deixava, dava palpitação, eu sentia.
E aí eu comecei a resgatar, porque na adolescência eu meditava muito. Ah, desde a adolescência, então. Desde adolescente. Só que daí quando eu, com 23 anos, eu decidi seguir uma igreja cristã, uma denominação cristã, eu parei com os hábitos de meditação porque eles eram associados às outras religiões. Sim. E aí no cristianismo eu não tinha... Na verdade, nunca foi proibido, mas eu nunca pensei nesse caminho ali dentro, às vezes até achando que fosse uma coisa errada, né? Como se fosse uma coisa de uma religião oriental, uma coisa que não era. Só que daí, quando eu estava doente, eu comecei a... No desespero, ali eu falei, meu Deus, o que me cuida? Como que eu posso me ajudar para não sucumbir? Você tem ali 3 meninos precisando de você, Nossa. meu marido é médico, trabalha o dia inteiro. Então, assim, meus pais vieram para me ajudar, imagina. Então, assim, foi um caos. E aí você se sente mal por estar mal, né? Não sei se você já passou por isso. Sim. Eu não posso ficar mal, Sim, né? não Mãe não posso. fica doente, né? Exato. Você fica se culpando por estar mal. E aí, nesse processo, eu comecei a gravar alguns áudios para mim, resgatando a minha prática de meditação, e comecei a gravar alguns áudios de uma forma que não desagradasse ao Deus que eu sirvo. Ai, que legal. Então, eu comecei a fazer Tipo uma movimentos... meditação guiada. Tipo, não, exatamente uma meditação guiada cristã. Por quê? Porque daí eu comecei a... Entre uma crise e outra, porque a crise ela era assim, eu ficava inerte com essa situação, daí eu tomava remédio que me acalmava. Então, entre uma crise e outra, porque eu precisei durante uns 10 dias de alguns SOS aí, né? Sim. Eu lembrava do que eu sentia quando eu estava em crise. Então, eu fazia uma meditação guiada para aquela Marina que eu conhecia muito bem, que estava em crise. Entendi. E aí eu comecei a colocar versículos bíblicos, daí eu percebi que quando eu repetia os versículos devagar, aquilo ia me acalmando, ia me ajudando. E aí Você quando já a sabia crise que você voltava... ia sentir, né? Então você já preparou antes. E até os meus gatilhos mentais que eu tinha na crise. Sim. Então, alguns problemas que eu achava que eram enormes, daí os probleminhas ficam gigantes, né? Aí eu começava a falar, Marina, tá tudo bem. Olha isso, que legal. Tá tudo bem, Deus tá cuidando. Daí pegava, qual versículo que eu preciso para lembrar que Deus tá cuidando? Daí pá! E aí eu ficava gravando. Isso. Aí quando eu voltava pra crise, eu ficava escutando os meus áudios sem parar. E aí eu entrei num processo de, eu falo, autocura com L, né? Autocura, porque aquilo ia tratando a minha alma, aquilo ia me aquietando. Nossa, que legal. E aí eu comecei a descobrir um monte de gente. Logo depois da pandemia. Então eu entrei na pandemia tratada, Preparada. medicada, para cuidar das pessoas. Você de teve dentro um da minha preparo casa. dentro, olha que De legal. dentro da Aí, minha às vezes a casa. gente não entende, né? Até no nosso deserto tem um propósito muito grande, né? Exatamente isso. E sabe que, teologicamente falando, há um poder na palavra, né? Na palavra de todos nós. Mas, principalmente, nessa palavra que é considerada como palavra de Deus. Sim. Essa palavra registrada, né? Porque o mundo foi criado pelo poder da palavra. O caos virou beleza pelo poder da palavra. O ser humano foi criado também pelo poder da palavra. E aí Jesus ele se apropria dessa autoridade, né, criadora da palavra. E quando ele está atravessando o mar da Galileia e passa por aquela tempestade, ele libera uma palavra para acalmar o vento e as águas. Sim. Então, os cristãos eles acreditam que quando você verbaliza a palavra, a Bíblia, quando você pensa nessa palavra, quando você medita, não há uma oração mais poderosa para um cristão do que orar a palavra. É bom você orar pedindo coisas, é bom você interceder pelos outros, é muito importante, mas o melhor é você dialogar com a Bíblia. Então, a meditação cristã, ela é boa como método, mas ela também traz um conteúdo que nós acreditamos que é o mais fantástico. Então, quando você ministra a sua própria alma, como salmista, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Você está gerando vida, você está organizando o caos. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus nos seus lábios, é a palavra de Deus tomando a sua mente. Sim. É a palavra de Deus entrando no coração. Salmo 119. De que maneira você poderá guardar puro o seu caminho, né?
observando a palavra e guardando no coração a palavra para não pecar contra Deus. Então, há um poder nessa palavra. Sim. Eu acho que o que você fez e vem fazendo, justamente isso, né? Ouvindo o testemunho dela, enquanto ela estava bem, ela gravava orações, gravava versículos para ela ouvir quando estava mal. Gente, Sim. olha isso. Isso é fantástico. Quer dizer, ela foi a própria Não médica, né? A própria foi, mentora, gente. né? Nossa. Exatamente. E me dá vontade de chorar, escutar o pastor falar, porque teologicamente eu não fazia isso, porque eu tinha essa teoria, não, o pastor falou que se eu orar a palavra, eu vou curar, porque a palavra é medicina, a palavra é remédio. Sim. Eu não pensei em nada disso. Você só queria ficar bem, né? Então, quando fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? As coisas foram acontecendo comigo Sim. na prática, sem eu ter essa teoria que ele me falou. Eu não pensei, eu preciso de um recurso. Então, parece que a nossa alma, ela nos leva para o lugar né? certo. Sim. Tanto a parte de orar a palavra, de meditar mais na palavra, quanto a parte da atenção plena, que é hoje a minha nova profissão, depois Sim. da crise, né? Que eu sou jornalista por formação, Sim. o Alexandre sabe. Mas eu me tornei instrutora de meditação. E de uma meditação, né, que eu não terminei de contar, que daí eu voltei a fazer tudo isso, que ela é laica, ela foi desenvolvida pela neurociência. Exatamente. Eu digo que ela foi desenvolvida por Deus, porque quando a gente vai olhar, né, pastor, e o pastor me ajudou muito nesse processo. Que legal. Desde o começo que eu trazia para ele, até porque eu queria fazer todo esse processo num ambiente seguro e conservador. Eu venho de uma igreja conservadora e gosto de estar num ambiente conservador. Então, ele me apresentou o tema da espiritualidade emocionalmente saudável, que casava com tudo isso. Porque quando o salmista fala, né, por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba? É o olhar para dentro. O que está acontecendo? Como que eu posso me cuidar melhor agora? Porque no desespero, só quem passou por uma crise de ansiedade sabe. A melhor coisa que você pode fazer por você é te cuidar momento a momento. Sem pensar no passado, sem pensar no futuro. Mas olhar agora. O que você está precisando? É de um copo d'água? Pega um copo d'água, então. Sim. Exatamente. Toma. Só isso. Não pensa que seus filhos estão largados. O que será que eles estão assistindo no YouTube? Que eram pensamentos que vinham, tá? Durante a crise. Meu Deus, eu não tô nem vendo o que os meus filhos estão assistindo no YouTube. Aí você vai para um ambiente, às vezes, da igreja, não criticando, mas existe sim essa questão que não deixa de apontar as coisas e tá certo, ela tem que apontar. Só que muitas vezes, quando você tá ansiosa e sem esse olhar para dentro, você se expõe somente a cobrança e não ao encorajamento. É diferente a cobrança do encorajamento. Eu acho que também nesse momento aí acontece uma coisa, eu passei por períodos de depressão na minha vida também, e eu costumo lembrar de uma imagem que me vem à cabeça, que é de um motor funcionando num sentido. E esse motor, ele funciona no sentido que ele tem que funcionar, que é impulsionar a coisa para frente, vamos dizer assim. Né? Quando você passa por esse período, é como que seu cérebro, primeiro ele vai parar e depois ele começa a inverter a rotação. O que é esse inverter a rotação? Se alguém te fala alguma coisa boa, às vezes você está dentro do ambiente, tudo vem para o bem. Se você está muito negativo, não. Até o que, né? Você daí está falando, mas não é assim que funciona. Você reverte aquilo para mal. E se alguém olhar para você e falar, nossa, você está muito abatido. Nossa, eu sabia que eu estava muito abatido. É pior. Ou seja, qualquer coisa que vier naquele momento, tu vai inverter o motor. Ele está dragando tudo para trás. Ele está te levando para trás. Até você conseguir parar e se conectar com agora e falar assim, a beleza de tomar um copo d'água. A beleza de sentar e comer. E a gente vive... Tipo, se concentrar naquele agora, se concentrar na palavra divina e nela encontrar o caminho para o futuro. Porque no teu passado, até naquele momento, o negócio está nebuloso. É muito complexo. E a gente vive muito acelerado. Então, é difícil, às vezes, a pessoa parar para enxergar que ela está precisando de alguma coisa, né? Que ela precisa dar uma atenção maior, que ela precisa tomar uma água que seja, né? Ela está tão acelerada que ela não consegue olhar para dentro, que aquilo que ela está vivendo, ela está sofrendo e ela precisa de ajuda, né?
Sim. E o que você colocou foi bem interessante, até usando o exemplo do que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu cheguei aqui, você viu? Ai, você tem um pozinho pra me emprestar? Poxa, se eu soubesse, eu tinha pedido também. Não, todo mundo maquiado, só eu que tô no seco. Eu vou te falar, é que hoje a gente passou por uma mudança, que a gente está em outro... Quem está vendo em casa parece que está igual. Nós mudamos de casa. Hoje né? eu vim no lugar certo. A gente... ela do último podcast, ela fui foi no outro lugar. no nosso endereço antigo. Aí ela tava lá esperando e alguém ligou para ela e falou assim, Lala, você vai vir pro podcast? Ela falou, mas eu tô aqui. Assim, gente, abre a porta, eu tô aqui na frente. Aí, e eu tive que buscar ela. Então, enfim, quem olha lá de casa, que está nos vendo aqui, nós estamos praticamente no mesmo lugar. Mudou algumas coisas. Essa mesa aqui tá um pouco, mas assim, em geral tá muito parecido. Mas a gente mudou bastante. E lá tinha um pozinho, viu? Que eu tô me achando que ainda não tem lugar. Eu acho que eu cheguei meio em cima da hora, não deu tempo de eu me maquiar, Marina. Então. É que homem não precisa dessas coisas, ele já falou sobre isso, né? Mas de qualquer forma, quando eu cheguei, eu tava preocupada. Ai, será que minha roupa com fundo? Minha cabeça. Sim. E eu não acordei bem hoje. Até falei, ai, gente, não, vamos lá. A gente já desmarcou duas vezes. Só o inimigo tentando, né? Tá vendo? E aí eu cheguei aqui já, não sei o que. Daí, na hora, que é o que você falou, quando a gente desacelera, a gente vê coisas que a gente não via. Então, na hora, assim, na resposta dela, eu falei, nossa, é o pó, é a roupa. Marina, é você que não está bem, né? E aí, automaticamente, né, por conta da... Eu digo que a atenção plena ela é uma nova habilidade que você adquire. Certo. E eu, graças a Deus, adquiri essa nova habilidade. Então, significa que eu sou zen? Não. Significa que eu percebo quando não estou zen. Você tem a consciência. Isso. Que é o mais difícil, né? É o mais difícil, né? Exato. Porque quando as pessoas começam a praticar, existe uma cobrança. Ai, meu Deus, eu preciso estar presente. Então, eu preciso. Ainda mais eu que venho de uma cultura cristã... Você tem que estar presente. Não estar presente já começa a virar pecado. E não é real isso. A atenção plena, ela não te traz... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei sobre isso. Ela não te traz presença, necessariamente. Ela te traz lucidez. Eu estou presente ou não estou presente? Se eu não estou presente, o que eu posso fazer para estar presente? E aí, quando a chavinha... Eu cheguei aqui, né? Tô até descrevendo a minha chegada. Sim. Quando a chavinha do... Marina, olha para você. Você não acordou bem. Você... Nanana. Calma. E aí, eu comecei a buscar coisas, olhar para você, olhar para os seus detalhes. Comecei a olhar para os detalhes do ambiente, do meu corpo. Para se sentir... Pra minha mente chegar, porque minha mente não tinha chegado. Nossa, minha mente genial isso. Genial. Entendeu? Meu Deus. E assim, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é isso. Porque ela passa, às vezes, 24 horas em outros lugares, menos no lugar onde ela tá, né? Ela passa lá no presente, lá no futuro, lá no passado, mas menos no lugar. Os nossos pensamentos são muito acelerados, né? A gente tem não sei quantos mil pensamentos diários. E a maioria das vezes não é no agora. Tanto que, assim, o podcast, pra mim... trouxe muito isso, de estar aqui, né? A gente até comentou isso já em outros podcasts, né, Corneta? Porque, assim, a gente precisa estar aqui com vocês. Ouvir o que vocês estão falando, não seguir necessariamente um roteiro, mudar às vezes. E se eu não tivesse presente, né? E se a gente não tivesse no agora? A gente ia estar vagando os pensamentos. E o que você faz para estar presente? Por exemplo, em determinado momento da nossa conversa aqui, vocês vão perceber que a mente divaga. Normal. De nós quatro vai acontecer isso. Sim. Mas como que funciona para vocês? Porque isso, inclusive, é tema das práticas que a gente faz. Para mim é prestar atenção no outro. Então, por exemplo, você estava falando agora. E às vezes a mente vai, opa, não, peraí, deixa eu ouvir o que ela está falando, porque eu posso ajudar, complementar em algum pensamento. E é identificar. Você entende como, novamente, a lucidez. Porque se você se percebe distraído, você pode voltar. Porque você tem uma intenção, conduzir esse podcast. Você tem uma intenção de aproveitar as oportunidades, as deixas para fazer perguntas interessantes e tornar isso aqui interessante, mais legal, né? Porque esse é um outro problema dos podcasts, né? Não tem intervalo de fala. Se a gente ficar em silêncio aqui, cai. As pessoas já mudam, já clicam em outra coisa, já clicam em outra coisa. Você sabe que eu lembrei de uma coisa. Tem
um rapaz que eu gosto dele, assim, ele tem uma visão bem diferente. E outro dia ele foi num podcast e alguém fez uma pergunta para ele e ele fez assim, ó. Ele parou. Você sabe que o Elon Musk faz isso, né? Às vezes as pessoas perguntam para ele, aí ele para, aí ele fica, aí a galera entra em pânico, né? Meu Deus, parou, deu bug lá. Não, é justamente porque esse é o problema. Nós entramos no automático e tem que responder alguma coisa lá que está programando Correndo. você, te responde. Você fala, nossa, eu não queria ter falado aquilo. Realmente, você não sintonizou teu coração com o teu cérebro, não pensou no divino para responder, falou, pô, é outra pessoa que está ali do lado, deixa eu respeitar, porque ele é meu semelhante, né? E solta alguma coisa. E depois você se arrepende do que você às vezes fez, né? Então, assim, esse é um processo que a gente não faz. Parece que a gente tem que ter resposta pronta para tudo, toda hora. Mas você sabe que esse ano eu passei um ano com um pastor que o pastor Leonardo conhece muito bem também, que ele é conhecido pela desaceleração, né? Tanto que eu estou escrevendo um livro que o tema é Sem Pressa, em homenagem a ele. Que legal. E até o meu psiquiatra escutou, a gente foi num programa, ele escutou, né? Eu conversando com ele, ele falou, Marina... É o reverendo Messias Anacleto, é isso? Deve ser uma pessoa fantástica. Eu não tive o prazer de conviver. Uma figura linda em todos os aspectos. Mas ele é do silêncio. Até na pregação, né, pastor? Ele fica em silêncio. Sim. E é incrível. E você falou do Elon Musk, eu falo que o pastor Messias usa o mesmo recurso. Eu não sei se ele usa intencionalmente. O silêncio, ele muda o clima do ambiente. Nossa, é verdade. Incrível. Essas pessoas vão trazendo o público para elas. Entende? O silêncio, a roda gira diferente, né? Como é que você explicou? É porque todo mundo está acostumado àquele barulho desgramado. Alguém que domina isso, que está bem tranquilo, muito seguro, silencia. Aí as pessoas são obrigadas a se conectarem àquilo, né? Ao agora, né? O barulho e aí ele traz todo mundo para onde ele quer. Eu lembrei daquela passagem, pastor, de Jesus escrevendo na areia. Sim. Verdade. O pessoal chega lá. Olha só o que aconteceu! Olha essa mulher! Né? É essa passagem, pastor? Com tantos julgamentos, né? E Jesus respondeu a todos eles sem qualquer palavra, né? Ele continua escrevendo, né? Pouca coisa, mais escreveu do que falou, né? Ele simplesmente disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E depois disso ele começa, então, a escrever na areia e aos poucos essas pessoas, elas vão se retirando, né? Mas eu acho que a maravilha da vida é realmente aprender a presença plena e buscar praticar isso em todos os ambientes, né? No trânsito. Quantos acidentes pela falta de presença plena? No sexo. Sim. Quanto mecanicismo e pouca epiderme, né? Pouco contato. Sim. Né? Pouco prazer. Os cristãos, eles... se não tomarem cuidado, são muito cerceados, eles mesmos, não é nem o discurso, eles mesmos, né? Talvez por conta de uma prerrogativa de que espiritualidade se vive no mundo transcendente, não no mundo imanente, na carne, né? Então quer dizer que o prazer também é espiritual, comer bem também é uma atitude de adoração, cuidar do corpo também é uma atitude de adoração. Então eu vejo que esse é o nosso desafio e ao mesmo tempo o nosso privilégio. De realmente viver cada momento. A mesa, né, uma refeição, sentir o sabor dos alimentos. Hoje em dia as pessoas vão comer, a primeira coisa que faz é isso, né? Bota aqui, tá comendo e tá aqui, ó. Nós estamos sempre divididos, né? Nós somos sempre de um e de mais um monte de gente, né? A nossa atenção, ela acaba sendo pulverizada, só que aí com isso a gente também vai pulverizando a nossa energia, que poderia estar concentrada naquela pessoa, naquela negociação, naquela conversa, e quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a qualidade do momento, né? E entender que a presença plena, ela pode ser conquistada muito mais com um silêncio interior do que
esperando uma ausência de ruídos externos, porque nós vivemos num mundo, aqui nós estamos num ambiente preparado para isso, acusticamente, está super tranquilo aqui, não tem nada de fora chegando. Mas em 90% da nossa vida, desse tempo, tem ruídos externos. E é possível, a despeito desses ruídos externos, né, cultivarmos essa presença plena, que é essa atitude mesmo, é uma busca constante de ter essa consciência, espera aí, eu estou saindo, eu preciso voltar. E fazer silenciar essa alma, né, para que as coisas possam acontecer. E a Bíblia está cheia de exemplos. Me lembrei do exemplo de Josué, quando estava para conquistar a cidade de Jericó, e o mesmo Deus que disse para ele, né, colocar as sandálias nos pés e marchar para conquistar, o mesmo Deus que ordenou performance, ele teria que ser muito disciplinado. Nesse momento ele diz: Josué, agora tira as sandálias dos teus pés. Vive esse momento, porque agora não tem arma, não tem armadura. Agora o que tem é a minha presença. Então, se você não aprender isso aqui, Josué, a terra prometida vai ser só mais uma terra, porque a grande promessa não é o fruto, é o desfrute da presença. É o desfrute da presença. Né? Então, ele tinha que aprender isso antes de entrar na terra. Sim, perfeito. E eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor, que assim, para mim, é uma das coisas que talvez estejam no tabu. Vou te perguntar como um leigo, que é a impressão que eu tenho de quem às vezes viveu isso dentro da cabeça e não tinha entendido. Que é aquela velha frase, cabeça vazia, oficina do diabo. Sabe aquela coisa? Sim. Não, porque vem uma coisa lá do ambiente da meditação, Sim, que o pessoal sim. de algumas práticas orientais, que é aquele negócio, tem que esvaziar a mente. Aí tem uma galera que parece que trava em entender a diferença do que é uma prática da meditação plena, que vem com ideias da neurociência, né? E confunde, que fala, não posso esvaziar porque eu tenho que ter a palavra na minha cabeça, eu tenho que ter alguma coisa. A pessoa não consegue conectar isso que você falou de colocar o certo ali, a palavra divina, né? E que meditação não é esvaziar a mente como algumas pessoas pensam, mas eu não sei, para mim uma das confusões é aí, não sei se é isso que acontece. O esvaziamento é uma prática altamente cristã, né? Sim. Filipenses 2 vai dizer que Jesus, ele se esvaziou, é a kenosis, né, do grego. É um esvaziamento da glória, da autoridade, do poder, da posição, Sim. justamente para viver, desculpem, aquilo que o Pai determinou para ele. A questão não é o esvaziamento. O esvaziamento ele precisa acontecer principalmente no que tange aos conteúdos nocivos. Sim. Não é? E Deus só enche o que está vazio, né? Então, a Bíblia até usa aquele exemplo da casa que estava suja, que estava mal arrumada. Alguém foi e arrumou aquela casa. Mas se não houver uma manutenção disso, o último estado se torna pior que o primeiro. Então, a questão não é só o esvaziamento, mas é o que vem na sequência. Entendi. Então, eu vejo que a mente vazia não necessariamente é a oficina do diabo, até porque isso é mais um jargão, não é um texto bíblico. Né? Não é mente. A mente vazia não é a oficina do diabo, mas a mente ociosa, né? A mente que não se permite atingir pelos pensamentos que são mais altos, que são os pensamentos de Deus. E uma mente saudável também não é uma mente lotada de pensamentos. Uma pessoa que tem pensamentos acelerados, ela precisa justamente esvaziar a sua mente, porque ela não aguenta mais pensar tanto quanto ela pensa. Então, pensar menos vai ser saudável. Olha, interessante sua pergunta, viu? Porque eu fiz a formação, né, fiz a formação de um protocolo inglês. Certo. Desenvolvido pela neurocientista a doutora Tamara Russell, lá no King's College, em Londres. E durante toda a minha formação, eu em nenhum momento aprendi sobre esvaziar a mente, não. Eu acho que esse esvaziamento eu só aprendi na igreja. Porque é o seguinte, a gente parte da premissa de que a mente foi feita para pensar. É o natural dela. Ela vai pensar. Não importa. O que a gente aprende é direcionar o foco atencional. É diferente. Sim.
ganhar uma musculatura interna para escolher, como a Lala falou. Eu tô aqui conversando com a Marina, de repente eu comecei a lembrar que eu esqueci de responder tal mensagem. Só que ela tá no meio do podcast. Então, ela tem uma intenção e nós ganhamos essa musculatura para que a mente consiga sustentar as nossas intenções. Certo. Então, você chama, você convida e de forma gentil. Aliás, essa é a palavra que eu acho que fecha, assim, até a nossa linha aqui de raciocínio. Porque essa gentileza é o que te convida a ter mais abertura. O que eu percebo, assim, que muitas vezes nós deixamos de desacelerar e de pausar porque nós não queremos ver coisas, entende? Então, desacelerar e pausar é gostoso? Não necessariamente. Eu acho que o grande ponto não é esvaziar a mente, não é pensar pouco, não é silêncio ou barulho, é você ter a capacidade de escolha. Quando você descreveu lá o celular, já pega o celular. Não é uma pessoa que necessariamente escolheu pegar o celular. Ela já está acostumada a sentar e querer continuar a ser produtiva. Não que ela parou e falou assim, não, gente, minha vida tá tão caos, nossa, só agora que eu consegui parar para responder o pastor Leonardo, então deixa eu aproveitar. Não. Se não é o pastor Leonardo, é o Corneta, é a Lala, alguém que me mandou mensagem, o pessoal do podcast. Então, assim, as coisas estão levando ela. Aleatório. Ela tá indo. E aí a gente vai sendo engolido sem a capacidade de escolha. Então, o convite é quebrar o hábito. Opa, peraí. Cheguei ansiosa aqui. Não, eu não vou fazer um programa ansiosa assim. Pensando um monte de coisa. Marina, vamos lá. Toma uma água com atenção plena. Faz 2 respirações. Então, a gente tem várias práticas, né? Nós temos práticas experiencial. Então, o ambiente de atenção plena, ele se dá a partir da prática, a partir da pausa. Porque na pausa a gente consegue escolher. Por isso que o primeiro passo para você embarcar numa jornada de atenção plena é desacelerar e pausar para ver mais. Entendi. E aí você vai começar a enxergar coisas que às vezes são difíceis, que não é gostoso de ver, né? É uma fome, né? A gente pode falar fome, que é uma coisa que não dói tanto. Mas às vezes é um vazio gigante. É você olhar pro lado e perceber que você não tem amigos. Que não sabe para onde ir. Tem coisas que você vai precisar consertar e que você não sabe nem por onde. Então, a pausa, ela precisa ser vivida, né? Eu tento evitar até de usar essa palavra como se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação, é um abraço. Viver com a compaixão. Se você não tiver compaixão com você, o teu cérebro, ele vai entender que a pausa é perigosa. E o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Então, ele vai tentar fazer de tudo para você ou não que parar. Tá errado, né? Nossa, não pode Pega pausar. o celular, porque se você estiver comendo, olhando para sua comida, você vai ver que você não está conseguindo fazer o programa que você recebeu. E aí, você ganhou de presente esse programa. Ah, pastor, ganhou de presente, já está comendo hoje de novo. Entendeu? Tipo E eu vou ser obrigado a fazer uma pausa, tá? Falando em pausa. Falando em pausa, tá vendo? Nós estamos aqui no fluxo da conversa. A gente tem um pessoal que dá uma força pra gente, patrocina o programa, né? Que é aqui. A Gabi Canecas. Tá aqui, ó, canequinha linda e maravilhosa. Tá? Que o Corneta ainda não achou a nossa caneca. Pessoal da Gabi, não me mata. As canequinhas do podcast, desculpa aí. É que a gente tem umas canecas da Gabi Canecas muito bonitas, do Inspirapod. Elas estão guardadas numa caixa. Que a gente toma um cafezinho com ela. Que legal. Só que na mudança, essa caixa ainda Essa caixa sumiu. tá em algum lugar. Ou ela tá aqui, ou ela tá lá no outro endereço. Tá em algum ela lugar tá na minha tão casa. distante. Ela está por aí. Ela está mais ou menos quando fica... Sabe a nossa cabeça com aquele monte de informação lá dentro? Deve estar em alguma Está dessas em algum lugar. gavetas. Eu vou achá-la. Calma que ele vai achar. Mas a Gabi é fantástica para quem quer dar um presente, né? E quer personalizar esse presente, quer fazer parte da vida da pessoa todos os dias de manhã. Olha Tomando aí. um cafezinho, né? Verdade. Então, Dá pra tem personalizar, dá fazer pra do jeito que personalizar. você Eu tenho várias quiser. frases Aí, ó. na minha coleção. Vou mandar então de presente para eles. Imagina que legal, cada frase, né? Pastor Leão, fazer Pois uma é. só de temas bíblicos, frases, Verdade. né? Às vezes uma Pensamentos, frase de vai, pensamento olha logo que bacana, cedo, né? dá para fazer. Então,
para a empresa também, né? Para a equipe, presentear todo mundo com uma canequinha, todo mundo está ali durante o dia, né? Ajudando a preservar o meio ambiente também, se lembrando, né? Da empresa. Então, Gabi Canecas, parceira nossa aqui, e nós estamos aqui agora no estúdio, né? Da Agape Studio, que é uma agência que faz marketing digital, que faz publicidade completa. E agora nós cada vez mais produzimos conteúdo também. Então, a gente faz toda a parte de gestão de tráfego, redes sociais, desenvolvimento web, offline, ou seja, todo o material que vai para o ponto de venda, material da marca, vídeo, TV, rádio, tudo. Que legal. Você resolve tudo aqui dentro, Uau. né? E agora Top. cada vez mais produzindo conteúdo, trazendo infoprodutos, cursos online, material para as redes sociais e Show. o podcast, ok? Então, você está Que top. precisando aí transformar a sua marca, né, para atingir o potencial pleno dela no digital ou no mundo real, vem para o Estúdio Agape, tá? Então, isso aqui são os nossos parceiros, né, que estão aqui. Aliás, pastor, você tem lá o seu espaço para podcast, mas já se sinta convidado. A hora que você tiver uma ideia nova, Claro que sim. a casa está aberta. Enquanto você aqui, está falando, eu estou aqui pensando. Marina também, ó. Muito bom. Falar sobre mindfulness, né? Para todo mundo, ó. Quem sabe, né? Quem Com sabe. certeza. Show de bola. E é engraçado que você estava falando sobre isso daí, que assim, eu também descobri na meditação uma forma de organizar a minha cabeça. Que eu passei também por um momento de muita dificuldade, ansiedade e tal, e através dessa organização da mente, que era muita informação, e começar a dar um pouco de ordem, por exemplo, algumas coisas começaram a acontecer. Eu era uma pessoa, por exemplo, que se eu fosse à igreja, ou se eu pegasse a Bíblia para ler, não fazia sentido. Porque tinha tanta coisa acontecendo na minha cabeça que eu começava a ler aquilo e eu perdia. Eu achava que eu estava perdendo tempo para alguma coisa, que eu tinha problemas para resolver. Né? E faltava aquela se acalmar, conseguir ter a concentração. Mesmo uma coisa simples como essa conversa que nós estamos aqui. Eu não conseguia fazer. Tem um espinho, né? Tava assim, cadê o final dessa história? Né? Cadê o final? Então, acelerado demais. Super te entendo. E não conseguia. Era uma coisa que aí, lógico, você acelera aqui, mas em um determinado momento você começa a passar para cá. Porque você começa a sentir o seu coração palpitar. E foi a hora que minha mulher falou para ele, você está precisando dar uma acelerada, desacelerar um pouco, né? Você está precisando dar, porque senão você vai ter um treco. Lá em casa eu falo para os meninos, porque eu vivo isso, né? Em casa eu tenho... Porque assim, a laranja não cai longe do pé, né? Não. O pastor Léo também é do time da ansiedade, com certeza, né, pastor? É verdade. E geralmente, na minha casa aconteceu isso. Pais ansiosos geram filhos ansiosos. Apesar do meu marido ser muito calmo, Sim. ele também é naturalmente atenção plena. Você tá brincando comigo, porque ele parece muito calmo. Quem conversa com ele é um cara extremamente tranquilo na conversa. Você vai me dizer que ele é um ansioso também? Não, ele é calmo? é isso, ele é calmo. Ufa. Ainda bem, né? Se na minha casa, gente, educar filho com 2 ansiosos, educando um filho, não dá, não tem como. E assim, perdi o raciocínio. Você estava falando da casa e que as laranjas não caem longe do pé, né? Isso. Da sua rotina com os filhos, né? Exato. Eu perdi, gente, depois eu volto. Normal. É assim a nossa cabeça, né? Às vezes a gente vai Na prática é assim, e não volta. né? Isso aí acontece o tempo todo. Ô Marina, você tinha comentado aqui, né? Você falou brevemente sobre o livro. Conta um pouco como surgiu a ideia, quando vai lançar. Fala um pouco pra gente. Ia lançar em março, né? Mas como o título é Sem Pressa, eu já adiei pra maio. E, na verdade, surgiu a partir de uma consulta médica do pastor Messias com meu marido. Olha. E aí, quando o pastor chegou lá, ele estava viúvo há 2 anos. Agora acho que já vai fazer 3, porque já vai fazer 1 ano isso. E aí o Ronaldo tem falado muito para os pacientes sobre o mindfulness.
Certo. E sobre a vida com atenção plena, tal. E começou a conversar com o pastor Messias sobre esse assunto. E aí, quando o Ronaldo voltou para casa, o pastor conhece desde o momento zero, né? Ele até escreveu lá no... A gente tem um grupo onde a gente conversa, junto com meu marido. E aí ele pegou e falou que, então, atendi o pastor Messias e falou aquilo, tal. E ele falou que quer aprender com você sobre mindfulness. Eu, oi? Como assim? Um pastor com 86 anos, que já escreveu mais de 40 livros, quer aprender sobre mindfulness. Não, o Ronaldo, ele é calmo, mas ele não perde uma oportunidade de tirar sarro. E como eu sou apaixonada por esse tema, ele até brinca assim, se você vai numa festa, alguém começa a puxar esse assunto, você não tira a Marina da festa. E é verdade, né? E eu sou intensa, então assim... Aí eu peguei e falei, você tá me zoando, né? E aí depois eu descobri que era verdade mesmo, que o pastor Messias tinha comentado sobre isso. Aí eu fiquei doida, eu até relato sobre isso no livro. Aí eu peguei e marquei um horário, e falei, logo que ele falou isso, eu falei assim, é sério mesmo? Sério, Marina? Assim, vou escrever um livro. Vou escrever um livro com esse homem. Sério? Já veio num Falei clipe. na hora. Na hora eu falei. Né? Tipo aquela coisa, gente, a impulsividade não te leva a nada. Leva. Leva, a gente colhe benefício. Isso aí. Aí cheguei lá no primeiro encontro, né? E ele relatou uma história que eu acho maravilhosa, que eu adoro essa história. Sim. Que é de uma funcionária dele, que está com ele há 20 e poucos anos, a dona Beth, que falou para ele assim, pastor Messias, o senhor não vai conseguir entrar no céu. O senhor é tão devagar, que quando chegar lá, a porta já vai ter sido fechada. Mentira que ela fala isso aí. Aí eu ri, né, gente? Não, e ele contando, ele é muito sarrista, apesar dele ser assim, né? Aí ele contando, eu falei, pastor, vamos escrever um livro? Eu já tenho até o título do livro. E daí o título veio lá no encontro, no nosso primeiro encontro. Sem pressa. Genial. Uma conversa entre a quietude, que é o Senhor, e a ansiedade, que sou eu. Meu Deus! Que legal! E aí tá pra lançar, né? Foi um ano me encontrando com o pastor semanalmente, Nossa, que né? legal. E aí foi Deve ser genial, né? Ele, você me apresenta Mindfulness, aí chega no final ele reflete, mas eu já faço isso a vida inteira. A vida toda Aí você fala assim, fazendo. eu tô te ensinando, mas eu tô aprendendo. Não, gente, bem essa isso. história de me apresento Mindfulness só foi um gancho de Deus pra me colocar lá, porque eu Pra falei, ele, pastor, é isso que eu pensei. Acho Tem que ele uma falou parte- assim. Acho que Deus chegou pra ele assim, dá uma força pra essa menina aí que ela tá precisando. Ele falou, deixa comigo, pai, deixa eu comigo. acho, Que... adorei, porque eu acho que Deus Genial. pensou assim, eu tô precisando levar esse tema pra igreja, dá uma força pra essa menina, Aí, pastor. tá vendo? Pastor Messias Coisas sempre foi um inexplicáveis. expoente dessa área, né, da espiritualidade mais contemplativa. Já há alguns anos há um movimento entre os pastores, né, líderes protestantes, e claro, também católicos, desde a fundação da igreja, né, no sentido de buscar realmente essa desaceleração. O pastor Messias, junto com outro nome que eu me lembro, o pastor Mário, da Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, entre outros nomes, né? A partir até daquela situação que eu falei de pastores com ideações suicidas, etc. Então começou um movimento dentro do protestantismo aí mais atual, no sentido de oferecer uma retaguarda, um apoio, né, para esses pastores e buscar realmente essa espiritualidade que é construída muito mais atrás da cortina do que no púlpito. Um nome que eu posso citar, que é o Eugene Peterson, né, um pastor americano, ele inclusive diz que um pastor, um líder, isso pode ser aplicado para qualquer pessoa, pode sustentar a sua profissão e o seu ministério por um tempo, praticando apenas as disciplinas públicas da fé. Então ele vai falar sobre as reuniões, as construções, as entrevistas, as visitas, as pregações de um pastor, quer dizer, tudo isso é muito social. Sim. Diz, então, nesse movimento aí, ele consegue se manter durante um certo tempo, com qualidade. Mas se ele não fizer um movimento de retorno às disciplinas privativas da fé, e aí ele vai falar da oração, da leitura da palavra, da meditação, da mentoria, de se não houver essa readequação, esse pastor, esse líder, esse profissional, fatalmente vai perder muito tempo
buscando coisas que não vão suprir. E esse ministério, essa profissão tem um prazo de validade, que poderia ser esticado, mas vai ficar muito mais curto devido a esses tantos compromissos. Então o pastor Messias, ele sempre foi muito reservado, a casa dele, um espaço sempre muito também reservado para ele, para sua família, um pastor altamente carismático, de uma comunicação impecável. Escutar o pastor Messias é você ficar vidrado naquilo que ele está falando. Conhece as pessoas pelo nome, mas alguém que sempre conseguiu esse equilíbrio entre o público e o privativo. Não é fácil acessar a intimidade do pastor Messias. Como não é fácil acessar a intimidade de grandes líderes, porque eles sabem da importância que tem isso na vida deles. As melhores coisas não acontecem no público, acontecem atrás da cortina, no privativo, e é o que a gente tem que aprender e cultivar. Né? Porque a gente está vivendo uma geração que muitas vezes não, né? Mal conhece a pessoa e já despenca a intimidade da sua vida. Das redes sociais. Estou no banheiro, né? O cara tá lá filmando. Pois é, né? Há um exagero nisso, né? A gente dá acesso o tempo todo para pessoas que não faz sentido sobre a nossa intimidade. E é dar acesso sobre o mundo de mentira, né? Muitas vezes. Porque esses tempos atrás a gente estava conversando, eu com uma amiga minha, ela falou assim, olha, eu conheci uma moça assim, diz que você ia na rede social dela, tudo lindo, maravilhoso, melhor prato, melhor disso. Há 2 semanas atrás ela se suicidou. Pensa. Você está brincando comigo? Parece um mundo lindo, maravilhoso, né? Aquele mundo de conto de fadas, mundo da novela, do filme. Na verdade não era assim, era só a aparência externa. É que o social, ele suga muito, né? De todos nós. E se nós não tivermos um momento de recomposição, então só vai, não vem nada. É bem isso. É bem isso. Eu acho que é o lance da compaixão também, sabe? Porque quando a gente expõe as nossas fragilidades, como nós 4 aqui expusemos hoje, né? E a gente encontra colo nesse ambiente. Acho que esse é o ponto. Né? Porque quando a gente expõe a fragilidade e é julgado, a gente lembra do cérebro, né? Que apita o sinal vermelho. Opa, expor a fragilidade é perigoso. E o cérebro foi criado para nos proteger. Então, não, fica quieto. Agora, quando você expõe de um jeito seguro, lógico, não sair por aí. Né? Você tem pessoas, como o próprio pastor falou, mentorias. Você tem pessoas com quem você não é se pra abre. todo mundo que a gente... O pastor precisa de colo. Precisa se abrir, né? O pastor precisa de colo. Quantas pessoas te ligam, pastor, para falar assim, eu senti de te acolher hoje. Como é que o senhor tá? Geralmente pastor, eu tô precisando de... Né, em casa. Mãe, nenhum filho me procura para falar, mãe, a senhora quer uma massagem? Tô sentindo que a senhora tá cansada hoje. Às vezes eles até fazem isso, viu? Porque a mamãe vai ensinando também que a mamãe precisa de massagem. Bem Mas isso. entende? Esse lugar que é seguro, que é o colo do pai. Por isso que com atenção plena, você passa a desfrutar de um colo e não de uma obrigação. Você falou que quando você ia ler a Bíblia, você tinha dificuldade, né? Eu falo que parece que aquele lugar tem espinho, né? Você sentar para orar, parece que tem espinho ali na cadeira, a gente não consegue ficar parada. Sim. Mas quando você acessa o colo, a tua alma, ela tem sede por esse lugar. É verdade, ela totalmente diferente. precisa se renovar. Você quer mais daquilo, né? O meu encontro com a fé, particularmente, vem desse movimento. Foi onde eu senti esse calor, bacana, é uma coisa dentro que eu não consigo explicar a não ser sentindo, né? E que veio dessa forma. Então, assim, eu sou eternamente grato a esse movimento assim que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa importante. Na verdade, você vê como que é, a gente realmente foge. Eu fiz doutorado, e no doutorado eu estudei uma coisa que era memética, que vem da ideia das memes, né? Então, o ser humano, ele reproduz tudo que ele percebe do mundo, né? Que ele aprende mais rápido justamente porque ele reproduz. Por exemplo, se eu estiver tomando água num copo e eu não tomo água no copo, eu já descubro que aquele artefato funciona melhor do que o meu jeito, que é beber água na bica. E ele foi aprendendo assim. E aí ele vê que tem ideia, por exemplo, eu estou engordando, mas ela está emagrecendo. O que ela está falando? Vou perguntar para ela. Aí a pessoa passa uma ideia para você e você passa a executar aquela ideia. Só que legal, a gente tem uma programação que é uma programação genética, que é o teu corpinho, teu reproduzir, cuidar do corpo, tal, que é para manter o gene, para ir passando para a espécie. E você tem uma outra programação que é a programação memética,
que são um conjunto de ideias que são passados pela cultura e que programam as pessoas para elas viverem em comunidade e se preservarem e mais rapidamente aprender, porque a genética demora. Por exemplo, a gente hoje tem comida abundante e o nosso corpinho não sabe disso, então ele tenta segurar as calorias e tal, porque ele já passou muita dificuldade. Como que nós já descobrimos isso? Aí a gente fala, você tem que cuidar da saúde. Olha, cuidar da saúde é legal. Faça exercício físico. Olha como a pessoa fica bonita. Você muda o padrão de corpo. Então, ou seja, é um conjunto de memes que vão construindo, vão programando as pessoas. Só que aí, quando você começa a ler isso, você descobre que tem um perigo, porque você fala assim, eu sou programado. Não existe autonomia no que você faz, você é muito programado. E aí chega num determinado momento, que é um livro de um geneticista, e ele fala assim, existe um jeito de desprogramar essas memes que estão na tua cabeça. Porque, por exemplo, a televisão pode me programar, ok? Uma doutrina política pode me programar, qualquer coisa pode me programar. Existe um jeito de você desprogramar, que é você acessando o lugar onde estão essas programações e vendo os programas passarem. Não é isso que a gente faz quando a gente está na atenção plena? Você fica vendo as ideias como e vendo o que... filme. Falou, peraí, mas isso aqui não é meu. Com distanciamento, né? Isso aqui é de outra pessoa. Até aquilo que você falou, para você poder colocar sua plenitude de estar com Deus, de escutar uma palavra e estar naquela presente, palavra, né? e ela começar a mudar, sentir o poder da modificação que ela faz na tua vida. Você escolhe qual o programa que vai entrar. Então eu falei, cara, isso é muito legal, só que não tenho tempo para fazer isso na minha vida agora. Aí Deus lá na frente dá um puxão de orelha, peraí, volta aqui que você não entendeu, eu preciso, isso aqui é legal para você. E foi num momento de dificuldade, né, que algumas pessoas que me amam, que cuidam de mim, né, que me mostraram que eu precisava fazer essas mudanças e assim, eu sou plenamente grato a essas pessoas, né, e também, logicamente, por Deus estar presente comigo e falar assim, filho, vem cá que você está precisando de mim aqui, só presta atenção. E é uma questão de prestar atenção, né, Corneta? Igual você está falando, essa coisa de você olhar como se fosse um filme, no protocolo a gente tem um nome para isso, como veio da Inglaterra, a gente chama Mind the Gap, que é aquele avisinho que tem no metrô de você dar um passo para trás, para você não cair no buraco, você dá um passo para trás, para você poder olhar com mais lucidez as coisas e desmisturar, né? Separar você das coisas que estão acontecendo. E Deus faz isso com a gente, fez isso com você, né? Pelo visto. Que olha aqui. Porque, gente, é tão... Eu escutei de um padre há umas 2 semanas, uma coisa que eu achei super legal. Gente, é tão evidente a questão da fé. De repente, você vê uma senhorinha semi-analfabeta entendendo a Bíblia mais do que você, que fez doutorado. Não é? Não é? Não é? Você vê que é sobrenatural. Você vê que, gente, como que a minha funcionária... Igual a gente tem a história lá de Neemias, né? Como que a minha funcionária tem um conteúdo... que é tão relevante para mim, que sou o senhor, que sou o comandante do exército de Israel. Então, as coisas... a fé, ela é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Pastor, fala aí direitinho. É isso mesmo. Foi Naamã, né? Não Neemias. Naamã. Da criada. Gente, tá vendo porque ele tá aqui, né? Você entende por que é importante a gente estar junto? Sim, opa. É uma somatória. Mas eu nesse papo gostoso aqui, eu fico pensando, né? Ouvindo o seu testemunho e a história de todos nós, como há realmente um poder na vulnerabilidade, né? Como esse passo atrás nos faz olhar para as nossas fraquezas e submetê-las ao Senhor, né? Como isso é libertador. É verdade. O grande problema é que o mundo hoje ele não prega vulnerabilidade. A grande maioria dos expoentes aí, das palestras, enfim, mesmo do universo digital, eles vão dizer que você tem que ter performance. E principalmente, eu não sei se eu posso usar essa expressão que eu tenho dó, mas eu tenho compaixão das mulheres. Porque há um movimento de empoderamento feminino que isso aí é uma desgraça. Se dependendo, você traz sobre a mulher um peso, papéis, responsabilidades que ela não tem. E mesmo acontece com os homens, não é só com as mulheres. Mas
imagine isso, né? Como que uma mulher ela encontra uma presença plena, uma beleza na fragilidade, se a todo momento tem gente falando para ela, não, você tem que ser um rolo compressor. Que negócio é esse? Você não pode sair perdendo em nada. E não é uma questão de perder ou de ganhar. Porque quando eu descubro as minhas fragilidades, biblicamente falando, é aí que eu sou forte. Foi a experiência de Paulo. Ele disse, portanto, eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Gente, eu convivi muitos anos, eu fui criado pelo meu avô, pastor Leonardo Mendes. Um homem franzino, um homem que nunca ganhou mais que 3 salários mínimos na vida dele. Mas a presença daquele homem simples e humilde, sem atribuições físicas, me trazia uma segurança. Era de um poder aquela fragilidade, porque poxa, ele se agigantava diante dos problemas e dos desafios. É a força espiritual. Pois é. Então eu vejo assim que, de fato, nós precisamos cultivar isso. Né? Não é entender a fraqueza e ficar nisso, mas submeter a Deus e transferir, né, aquilo que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. O que nós temos de melhor e de pior, tudo tem que ser colocado nas mãos de Deus como matéria-prima para Ele realmente glorificar o seu nome na nossa vida. Né? E quando você faz o Mind the Gap com a presença do Espírito Santo, é diferente. Aí falta aquele versículo lá, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se vê. Você passa a ver. Você passa a ver. Entende? É diferente. Porque você começa a olhar para algumas evidências que elas estão escondidas para quem? Para quem está correndo. Como Jesus fala, né? Aqueles, eles foram dados falar por palavras, para que eles ouçam, mas não entendam. Mas quando você passa a ouvir com essa condução do Espírito Santo, você separar as coisas, olhar, você consegue enxergar coisas, às vezes, de uma forma bem evidente. É incrível essa evidência. E o que o pastor falou é uma coisa que me veio na cabeça, que é assim, quando a gente está lá falando de um negócio de memética, de como a gente é programado e não percebe, você também estuda uma coisa que é o seguinte, é o mecanismo dos vírus, né? Que ele se aproveita do quê? Ele se aproveita daquelas coisas que a outra pessoa gosta ou que precisa. Por exemplo, um vírus vem pelo ar porque você precisa respirar. Ele já sacou que você precisa e vai entrar em você. Um vírus, uma bactéria pode vir na fruta, porque ele sabe que você vai atrás daquela fruta. Sim. O vírus do computador vem porque ele fala para você, tem uma coisa legal aqui, você quer isso aqui, né? Clica aqui. Cria uma necessidade. Então, assim, ele te entrega uma coisa que você gosta, mas te joga um monte de porcaria para dentro. E hoje, esse o maior problema. A gente vê assim, por exemplo, eu acho que conversar aqui, essa é a nossa intenção com o programa, é poder trazer essa contribuição de ideias positivas, coisas boas para dentro das pessoas. Porque a gente sabe que tem um monte de coisa sendo colocada, por exemplo, muito lixo para dentro das pessoas e que vem com uma coisa bonitinha. Né? Parece bonito, né? E aí, quando vê, instala lá dentro um programa que corrompe, né, essa pessoa e o mecanismo dela. Você me fez lembrar de uma conversa do Augusto Nicodemos, que me marcou muito num podcast que ele participou. Que ele falou do movimento que tem hoje de muitos pastores coachings, né? Certo. Que, sem julgar essa atitude, mas assim, observando, eles não falam mentira. Assim como a teoria da prosperidade. Não é mentira. Deus prospera, Deus prospera. Deus traz equilíbrio emocional, traz equilíbrio emocional. Só que aí, porque a pessoa quer isso... Nossa, foi muito bom o teu exemplo. Sim. Porque a pessoa quer isso, ela vai se corrompendo pela fé. Então, eu acho o Augusto Nicodemos um pastor extremamente equilibrado. Sim. Ele fala assim, o caminho... O que eles estão dando, as pessoas estão precisando. Por quê que está crescendo tanto? Porque tem muitos pastores doentes, muitos líderes fragilizados, com depressão, com ansiedade. Só que a resposta, ela está incompleta e está corrompida no momento em que você usa tudo isso para o crescimento pessoal e para o empoderamento pessoal, né? Então, você vai usar, seja a meditação, o autocuidado, para que o teu eu seja alimentado, o teu ego seja alimentado e você se torne grande.
Porque aí você foge dos propósitos divinos. E aí a tua vida não tem mais sentido. É bem né? isso aí. Acaba sendo um fim em si mesmo, né? Isso mesmo. Começa em você e termina em você, né? Exatamente. Não atinge, né, Outro, um né? objetivo maior, um propósito maior. Então, de fato, acho que tudo que buscamos, né, para a nossa qualidade de vida, para a presença plena, para um raciocínio mais lúcido, para um melhor desenvolvimento dos nossos dons, competências e habilidades, tudo isso tem que ser um meio para um fim maior, que é a glória de Deus, né? Nós aprendemos isso, que o fim principal do homem não é sequer a felicidade. Nós não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para a glória de Deus. Se o nome de Deus é glorificado através do sofrimento, se Ele assim o quer, porque vai me tornar uma pessoa melhor, Sim. que assim seja. Né? O C.S. Lewis diz isso, quando ele trabalha a questão da anatomia da dor. Se você encarar a felicidade como algo que você tem que encontrar na próxima esquina, ela sempre estará na próxima esquina e você nunca vai chegar até ela. Bem. Então, é isso. Eu acho que traz esse propósito que aponta para algo maior, que de fato supre a minha saúde física, emocional, espiritual, intelectual, a serviço do reino de Deus e para a glória de Deus. Eu acho que essa é a grande mensagem cristã. Né? Tudo convergindo para isso, e é nisso que o ser humano encontra o seu descanso, o seu repouso. A palavra descanso, o tão dito sábado, o que é o sábado? Teologicamente falando, é mais que um dia. O sábado é o princípio de você dizer assim, primeiro Deus. O ser humano foi criado, estava lá, 0 balas, 0 em folha, Adão e Eva. Tinham acabado de serem criados. Qual foi a primeira atribuição de Deus para eles? Não foi plantar, não foi colher, não foi namorar, não foi o quê? Foi voltar-se para Deus. Por isso, do sábado. Né? Então, essa é a ideia. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Em primeiro lugar, eu me volto para Deus. Descanso é sermos devolvidos para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Então, todo descanso, ele precisa me devolver para Deus. Portanto, para mim e para Deus, para esse projeto original. Há um projeto original acerca da sua vida, da sua, da minha vida, que precisa ser resgatado todos os dias por nós, porque esses memes, essas programações, elas foram nos enchendo de coisas ao longo dos anos e muitos passam a viver em função dessas mentiras. Então, a grande mensagem cristã da palavra, unindo meditação, etc e tal, é nos levar para essa verdade absoluta a nosso respeito, que esse projeto está intacto. Então, eu sou mais feliz quanto mais próximo dessa essência. Né? E eu vejo que, eu acho que essa é a nossa busca diária. É a busca diária. E a nossa missão. Sim. Né? Aqui nós estamos para isso. Eu li um livro, na verdade é um devocional, da Camila Vieira, e ela fala exatamente sobre isso. Que ao longo da nossa vida é como se fosse vários post-its colados em nós. Olha aí. Você é isso, você é gorda, você é burra, você é isso. Interessante esse exemplo. De coisas que a gente vai ao longo da nossa vida ouvindo de pessoas que a gente ama e de pessoas aleatórias. Só que chega um momento que a gente já nem se identifica mais, que a gente nem sabe quem verdadeiramente somos por conta de todas essas falas. E que chega um momento que a gente precisa arrancar um por um para voltar na nossa real identidade, no projeto original de Deus para nossa vida. Tem um livro infantil que conta isso. Você é Especial, do Max Lucado. É bem legal. Olha aí. Livro. Fica a dica. Que bacana. Muito bom. Tá vendo? E aí a gente voltou na atenção plena, né? Se eu conseguir usar esse mecanismo dentro do que eu faço, me alimentar da palavra e me desprogramar, tirar esses post-its que estão, deixar só aquele que precisa ficar. Puxa, maravilhoso, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas absurdamente. É isso aí. Sempre com compaixão, né? Porque é um caminho que sem compaixão ele se torna um caminho pesado. E Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não é? E é aquilo, né, também, que eu acho que às vezes, assim,
tá na essência ali do que ele veio falar com a gente. Se ame, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar, eu tô dentro de você, que eu tô aqui, se ama, calma, estamos aqui, estamos, né, dentro. E olha, vou falar para vocês, eu ficava aqui o dia inteiro batendo esse papo com vocês, mas eu preciso saber quando que nós vamos poder ter o livro, porque eu falei assim, nossa, ela vai vir com o livro aqui, eu já vou. Ela falou que em maio, mas o livro já está pronto, na verdade. Já está pronto. Talvez seja até preciosismo não ter sido lançado esse livro ainda. Olha aí, Marina. Eu senti uma crítica aí, hein? Ela vai agregando coisas, entendeu? Vou. Mas agora eu vou convidar fulano para Revisão técnica. É, esse é o ponto. Entende? Deixa pro próximo, entendeu? Pro próximo livro. Não, é que assim, eu escrevi com o Pastor Messias, fui altamente influenciada, né, todo o caminho. Certo. Só que o livro também traz uma jornada de atenção plena. Ele propõe uma jornada para quem não tem. Legal. Que legal. Então, a partir da história dele e minha, a partir das fragilidades que eu aponto, e ele também aponta muitas fragilidades dele, né? Então, isso acabou sendo... o pastor já leu o livro. Quer dizer que o senhor já leu Spoiler. esse livro? O esboço, né? Com certeza. E aí eu senti essa necessidade de ter uma revisão técnica da atenção plena, uma pessoa que é especialista em atenção plena, para que eu consiga dosar, né? Porque foi um desafio para mim. Sim. Eu dosar a parte do pastor, a parte pessoal do pastor, a minha parte pessoal, a parte bíblica, teológica e a parte de atenção plena. Uau. Então, os 4 ingredientes estão no livro. Eu tive que fazer um equilíbrio entre os 4. Sim, Né? e trazer Então, uma ferramenta que tivesse validade, que fosse importante para as pessoas também, né? Porque, de repente, é isso, né? A gente... Porque uma coisa que eu aprendi muito nesse processo eu falo que... Eu uso uma frase, inclusive, do pastor Leonardo no livro, que é: a meditação cristã, ela é um movimento de nos devolver para Deus. Eu acho sensacional isso que ele falou. Mesmo. E eu vejo que essa devolutiva para Deus tem que acontecer não no campo teórico. E na igreja, muitas vezes, a gente acaba captando a parte teórica. Nossa, a gente sabe para onde ir, a gente tem as ferramentas. É igual quando você vai no nutricionista, né? Você sabe que você vai falar de novo que não tem, né? Paguei pra você me falar que não é pra comer fritura, que não é pra tomar refrigerante. Mas como? Eu acho que esse como é o processo da atenção plena. Ai, que legal. Como, então, eu vou voltar para a conversa se minha mente me chama? Como aconteceu aqui durante a nossa conversa, que eu me dispersei uma hora e eu não consegui voltar. Isso acontece, sou instrutora. Aliás, o protocolo que eu trabalho, ele foi feito para pessoas que têm dificuldade de meditar, que eram consideradas erradas para meditar. Né? Senão eu não poderia me tornar instrutora de um protocolo de atenção plena. Mas eu tenho TDAH e tenho questão com ansiedade. Então, esse processo acontecer de uma forma real nas nossas vidas, sabe? Então, é uma preocupação muito que eu tenho, assim, de saber... Tenta descrever, então, para mim. Me descreve como que é. Você quer comer e você não pode comer. Como que é essa briga? É teu corpo, é tua mente, é tua emoção? Vamos separar? Legal. Identificar E por mesmo, onde né? vem? Então você está querendo me dizer que existe culpa. Então você está querendo me dizer que você está lembrando da sua mãe que não te deixava comer doce, e aquilo ficou muito forte, marcado em você, e hoje o teu corpo pede desesperadamente doce. É isso que você está... E não é uma questão de terapia, tá? De vamos, então, resolver. Não, é uma questão de identificar. Trazer à luz. Tanto que o processo da atenção plena, ele caminha lado a lado com a terapia. São braços diferentes, mas com um objetivo em comum. Sim. Que legal. Potencial, né? Bom, então nós temos, afinal de contas, para quando que está esse Maio, livro? agora. Maio. Temos prazo já. Tá aí. Agora, maio está aí. Eu tenho certeza que esse material vai trazer muita contribuição e muita luz, né? Não só para o universo cristão, mas eu acho que para todas as pessoas que têm o interesse, né, de conhecer mais sobre atenção plena, sobre meditação, sobre a importância de desacelerar e como muitas vezes a melhor forma de você avançar é você retornar. Né? A vida, ela, ao mesmo tempo em que
deve ser um movimento de ida, a ida, ela não tem sentido se você não tem para onde voltar. A direção, né, também. A direção e nem para onde voltar. É fato, porque você vai, você ganha, você conquista, mas é no retorno que você desfruta. No retorno para a família, no retorno para você, no retorno para aqueles que precisam, né? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que vão, que saem andando e chorando enquanto semeiam, eles voltam consigo trazendo seus feixes. A ida, ela tem mais choro do que riso. É na volta que a gente sorri mais e desfruta mais, né? Então, uma vez eu li um pensamento que dizia isso, que na vida nós temos que ter asas para voar e raízes para voltar. Né? Então, eu creio que esse material, né, Marina, ele vai ajudar, né, todos nós, e, enfim, né, do ambiente cristão ou não, a vivermos melhor, né? Vivermos com mais qualidade e assim nos abençoarmos mais, termos mais compaixão de nós mesmos e, consequentemente, podermos também assistir outras pessoas. Né? Obrigado pelo privilégio, pelo convite. Viu, Corneto, viu, Lala, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Marina, que honra, né, ter sido convidado para dividir aqui esse podcast com pessoas tão queridas e tão lindas, e estarei sempre à disposição. A honra é minha, gente. Foi uma delícia, o papo foi uma delícia. Mostra lá pra gente, Léo, os nossos patrocínios lá. Estamos aqui hoje finalizar no Estúdio Ágape, precisando fazer conteúdo, seu podcast. Aproveita, vem pra cá, vem pra Estúdio Ágape, tá? Gabi Canecas, pessoal, fantástico. Desculpa aí de novo. Que no próximo episódio, se Deus quiser, a Caneca estará aqui. Carregando a Gabi lá. Pessoal, você que tá aí, ó, vendo em casa. Gabi Canecas. Decoração, isso aqui faz parte da decoração. Da decoração, achei linda. Show de bola. Agradecer vocês imensamente. Muito obrigada, gente. Foi fantástico. Esperamos o livro. Vou falar para vocês que a gente esteve aqui, só para vocês terem ideia, nós seguimos o flow, o que aconteceu aqui. Isso aqui hoje... Olha aí. Não foi usado. Não foi usado. Meu Deus. Adoro! Vamos começar de novo? Nada, não usou nada. Porque dá pra gravar mais um podcast. dá pra fazer outro. Porque a gente foi. Isso aí. A gente esteve aqui com vocês e foi fizemos ótimo. uma jornada deliciosa. Mas isso aqui é conexão e ela é tão boa, né? E a gente deixa de aproveitar isso. Não é? Pois é. Foi demais, foi demais. Obrigada, gente, mais uma Se vez. quiser falar alguma coisa para aquela câmera. E você também, Marina. E depois, lógico. Aquelas cochichando, né? Ai, gente, aquela faz de conta que é ao vivo, né? Graças a Deus que eu tenho essas meninas. Ai, olha, se não tem Conhecida do ali, meu ó, pra lado. nos avisar. Thaís que tá ali. Thaís já cochichou, já. O Léo que tá ali. Eles que cuidam de mim. Porque eu tô A gente esquece que temos um presente pra vocês. Falamos tanto das canecas. Falamos das que canecas, temos né? aqui Olha aí. que demais! Poxa. Do nosso vocês. Inspira Pode. Que Gratidão. demais. E o que é legal dela? Vou te Olha contar aí. um segredo. Dá aqui essa garrafinha aqui, que é coitadinha bom. já. Tchau, Tá lá. garrafa. Que te Atrás, inspira. Marina, tem um código, tá vendo ali, ó? E esse código é do Spotify. Se você for no Spotify e colocar em busca e escanear, cai direto no No canal. podcast. Olha, Genial, Moderno, né? Muito legal. Vamos fazer pro Léo. vamos fazer. Adorei. Porque você tem um Muito podcast também, não tem? Sim, sim. Muito bom. Então Eu preciso retomar. Esse Aí, ano ó. nós ainda não gravamos. Não, que coisa aí. Vamos regravar isso Já aí. tá na hora. Então, mas olha, foi muito gostoso o papo. Gente, foi Foi sensacional. demais. Gostei grato, muito. grato Gostei mesmo. muito. É, foi uma delícia. Ainda bem que eu vim, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? Ainda É isso aí. bem. Tudo na hora certa. Tudo na na hora que ele quer. É. Né? Tudo acontece. É isso aí. Bom, e eu quero, aqui nas palavras finais, né, lembrar do texto que já foi citado por você, de Mateus 11, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, né, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é possível encontrar descanso, encontrar alívio, encontrar refrigério em Deus, aos pés do Senhor. E é claro que essa metodologia, essa busca pela presença plena, a meditação, as disciplinas espirituais de forma geral, tudo isso nos ajuda a encontrar esse descanso. Então, para você que está nos assistindo, fica a dica. Reserve um tempo, né? Pode ser no seu quarto, pode ser no escritório, mas reserve um tempo para você começar a falar com Deus com mais qualidade. Abra a Bíblia, leia os Salmos, comece pelo livro de Salmos, procure dialogar com essa palavra, selecione ali um capítulo, alguns versículos e leia esse texto em primeira pessoa. Você pode repetir algumas vezes, comece fazendo esse exercício. Você vai ver que isso vai se expandir, vai fluir e o descanso vai ser algo mais comum para você do que você imagina. Onde que eu gravo? Porque eu já vou pegar carona. Bem prático, né? Bem prático. Já começa o processo, né? É por aí. Simples. E eu te convido a fazer esse caminho que o pastor Leonardo está propondo, acionando 3 botões. Coragem, para sair do hábito e começar uma coisa nova. Precisa de coragem, né? Precisa, total. verdade. Porque a gente já está num ritmo. Quebrar esse ritmo. Sair da zona de conforto. Para ir num ritmo que a nossa mente não está acostumada, precisa ter coragem. Verdade. Segundo botão, curiosidade. Ver mais. Porque a mente que não tem curiosidade, que já sabe de tudo, ela deixa de aprender. Então leia, principalmente a palavra, né? Existem coisas que você ainda não viu, tenho certeza. Mesmo nas histórias mais conhecidas. Né? Sim. E por fim, compaixão. É o terceiro botão que a gente convida para acionar durante essa jornada. Que é para você poder acolher a experiência como um todo, sendo, na tua concepção, boa ou ruim. Né? Nós queremos caminhar com pessoas que têm os seus talentos, que têm os teus acertos, mas também os seus furos. Pessoas completas. É isso. Obrigada, gente. Foi uma honra conversar com pessoas tão inteligentes e tão humanas como vocês, viu? O pastor eu já conheço, a gente já está caminhando, mas eu nunca sentei para conversar com vocês esse tanto e foi assim muito gostoso. Especial para mim. Prazer muita nosso, gratidão. né, Que legal, Corneta? né? Foi uma delícia. Eu só posso dizer para vocês que eu adoro estar aqui, sentado e ter esses papos, essas conversas. A gente aprende muito do lado de cá, né, Cada Corneta? vez que eu sento aqui, eu me renovo, né? Eu aprendo uma coisa nova, eu modifico alguma coisa dentro de mim. E é por isso que a gente faz. Você que está em casa, você também. Comece a se modificar agora, né? São Tem os gente detalhes, aí né? dando a mão para você. Vem para cá. Né? Segue aí a palavra, né? Isso aí. E seguimos em frente. Pessoal, beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Bom, gente.